lançaram o Dória, que se apresentou como grande gestor, o homem que vai administrar, que ele não é político, apesar dele ser candidato do Alckmin, que está aí governando o estado de São Paulo há 250 anos, né? Todo mundo concordou com ele, que ele não é do PSDB, que ele não é político, que ele é gestor, que ele é honesto, que ele não vai roubar ninguém. E olharam para o Haddad, né? Não sei o que eles viram também, porque ninguém explica, porque o Haddad em si, como pessoa, não está implicado em escândalo de corrupção, nada, são outras pessoas que estão sendo acusadas. Mas, enfim, não sei se o pessoal analisou cuidadosamente os números da administração do Haddad e chegou à conclusão de que a administração do Haddad foi muito insuficiente, que precisaria conseguir um cara melhor para a cidade de São Paulo. Isso daqui é a coisa mais infantil que a gente poderia imaginar em termos de análise eleitoral. Tem nada a ver com a realidade, absolutamente nada. Nenhuma eleição é assim. Se a eleição fosse um jogo de escolher a melhor pessoa, do ponto de vista das propostas para a administração, por que o Tiririca ganhou a eleição? Precisaria explicar isso aí também. Porque o Tiririca ele foi um dos deputados mais votados de São Paulo, ele não tinha proposta nenhuma para nada. E agora, numa eleição como essa, aparece um monte de gente de esquerda, que a direita fala isso daí, eu acho normal, porque a função da direita é mentir para a população. Agora, que a esquerda fale isso daí, é uma aberração total. É inacreditável uma coisa dessa. E não está baseado em nenhum dado concreto de nada, né? Por exemplo, o primeiro dado que deveria ser levado em consideração é o seguinte: o Dória teve a mesma votação do Serra na eleição passada. Ele teve 9 mil votos a mais, que em termos de cidade de São Paulo é nada. Então, cadê o deslocamento, a imagem? É um eleitorado que votaria no Serra, no Alckmin, no Aécio, no Fernando Henrique Cardoso, no candidato lá no Matarazzo, votaria até no Pichuleco, se o PSDB apresentasse o Pichuleco como candidato eleitoral. Isso é tudo sociologismo de quinta categoria. O pessoal não parou para pensar no que está fazendo. Como o Dória ganhou a eleição no primeiro turno, então eles acham que ficou a impressão, uma impressão totalmente subjetiva, de que o PSDB teve um crescimento estrondoso. Não teve crescimento nenhum. A votação com a qual o Serra, na eleição passada, foi para o segundo turno para perder do Haddad, foi a votação do Dória agora. É um eleitorado que está aí para votar no PSDB. É um eleitorado agrupado pela direita, trabalhado pela direita, né? É o mesmo eleitorado. Aí tem gente falando que o Dória cresceu na periferia. Então não tem nada a ver isso aí. Eu vi uma análise, então, que falava que não foi a periferia que votou, é a periferia que, durante o governo do Lula, o pessoal ganhou mais dinheiro, então, como eles ganharam dinheiro, decidiram votar no Haddad. Que nada, não tem nada disso. Será que o pessoal não analisa o número da eleição? Porque se a periferia votou no Dória, então o Jardim América parou de votar nele. Como é que poderia ser isso daí? Não faz o menor sentido como avaliação. Quer dizer, não é uma avaliação baseada na realidade. É uma avaliação que é baseada num conto de fadas, que existe só na cabeça das pessoas. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês que é muito interessante. O resultado do Haddad foi considerado assim uma catástrofe para o PT. E o resultado do Freixo foi considerado como uma grande vitória para o PSOL. Só que veja só, quando a gente analisa a votação comparativa, nós vemos o seguinte, que o Haddad, ele perdeu da eleição passada para essa daqui, 45% dos votos. E o Freixo perdeu da eleição passada para essa daqui, 39,5% dos votos.
Então, todo o milagre consiste em que, pela combinação de forças da eleição de São Paulo, o Haddad não foi para o segundo turno. E pela combinação de forças da eleição do Rio de Janeiro, o Freixo foi para o segundo turno. Mas ambos perderam praticamente a mesma quantidade de votos. Então, por que um é o colapso do PT e o outro é a explosão do PSOL? Não faz sentido nenhum isso aí. É uma análise que é feita em cima de um sonho, né? De uma divagação meio delirante. Por exemplo, outro candidato do PSOL que foi para o segundo turno, que também é apontado como sendo uma amostra do êxito do PSOL, apesar de que esse candidato é um candidato, na verdade, do PT, é o Edmilson no Pará. Ele perdeu quase 10% dos votos da última eleição para essa. Então, quer dizer, precisaria ter uma explicação. Eu vou colocar para vocês aqui alguns números, porque hoje sem números é complicado, né? Para a gente fazer uma análise do mundo real, não daquilo que a gente acha que é ou que a Folha de São Paulo falou que é, né? Vejam só vocês. Vou botar grande aqui para ver se o pessoal que está assistindo pela internet vê também. O PT perdeu 60% dos votos da última eleição. Né? Esse é o principal ponto de apoio de toda a argumentação da direita. Bom, vou pela ordem de desgraça aqui, né? O PSTU, né, perdeu 55,5% dos votos da última eleição para prefeito. Estão vendo? Aí nós temos o PCB, que perdeu 15,7% dos votos da última eleição. Aí nós temos o PCdoB, que perdeu 12,2% dos votos da última eleição. Aí nós temos o PSOL, que é o grande vencedor e o partido que teria tido os votos do PT, perdeu 6% da última eleição. O único partido da esquerda que cresceu foi o PCO, que cresceu 72,94%. Quer dizer, se nós vamos fazer uma análise, né? Colocar o que é menos e o que é mais. Tudo menos. Se nós vamos fazer uma análise, então nós vamos fazer análise no mundo real, né? Por exemplo, se o PT, vamos supor que é como muita gente fala, que o PT perdeu 60% dos votos, porque o partido morreu, está todo mundo desiludido, abandonou, é a administração da Dilma, e sei lá mais quantos argumentos que foram levantados. O que aconteceu com o PSTU? Será que o PSTU também sofreu pela administração da Dilma e tal? É importante o dado do PSTU, porque o PSTU ele passou os últimos 2 anos fazendo campanha pelo fora Dilma. Então, se supõe que ele deveria ter capitalizado, né, a desgraça do PT. No entanto, ele acompanhou o PT na mesma proporção. Por 4,5% eles teriam tido o mesmo desastre eleitoral do PT. Aí são perguntas que os números colocam que precisam ser respondidas, não basta você imaginar, né? Antes de responder, vamos colocar mais dados. Vou colocar para vocês um dado muito interessante. Vocês estão vendo aqui que o PT perdeu 60% dos votos, né? Agora, o PT, uma coisa que a gente deve dizer,
ele meio que começou a eleição com esses 60% ou alguma coisa perto disso, programado para perder. Por quê? Em 2012, o PT lançou 632 candidatos a prefeito. Número de prefeitos do PT. Hã? Número de prefeitos do PT. Ah, que tinha? Não, perdão. Então, onde é que estão os candidatos? Bom, eu não tenho os prefeitos. Vou dar para vocês o número de vereadores. O PT lançou 1.779 candidatos a vereador. E nessa eleição lançou 1.004 candidatos a vereador. Quer dizer, 775 a menos. Tá certo? Que perfaz... Cadê meu número? Uma perda de quase 40%, não é? Ah, isso aqui é prefeito. Isso é o candidato do passado. Ah, tá certo. Tá certo. Ele tinha 632 prefeitos e lançou 1.732. Quer dizer, o PT já não lançou o número de candidatos para ter a mesma votação. A queda é enorme aqui. 775 candidatos a prefeito. Não é simplesmente que o eleitorado não votou no PT. Já não tinha também o mesmo número de pessoas para votar que a eleição passada. Já começa por aí. Então, se a gente for acreditar que foi a Dilma, que foi o público, a relação do público com a Lava Jato, que foi a imagem do Dória, que papapá, então o primeiro partido a se convencer por tudo isso daí foi o próprio PT, que não lançou os candidatos, não é? Vocês estão vendo que isso daqui não tem absolutamente nenhum fundamento? Agora veja só, outro dado para também pensar. O PSOL, que diminuiu 6%, ele lançou na eleição de 2012 348 candidatos a prefeito. E nessa eleição ele lançou 403 candidatos a prefeito, 65 a mais. Que dá aqui pouco menos de 20% a mais. Então, se a gente considerar comparativamente, o PSOL retrocedeu bastante em termos da votação. É ou não é? Então, primeira coisa que eu queria mostrar é o seguinte. A análise da eleição tem que ser uma análise cuidadosa dos números. Né? Eu, logicamente, que não vou apresentar aqui uma análise cidade por cidade, estado por estado, mas quanto mais a gente aprofundar na análise, mais nós vamos descobrir o que se manifestou durante a eleição. Não adianta nada você falar que o partido A perdeu o candidato, perdeu a eleição, isso significa A, se você não levar em consideração que ele perdeu quase 50% dos seus candidatos também. Né? Então, isso aqui é para introduzir o problema. Né?